Oi, tudo bem com você? Mas vai tudo bem mesmo? Que bom, porque hoje nós temos mais um episódio do nosso podcast Intermediate Portuguese, que é o único podcast, como você sabe, que ajuda você a se expressar exatamente do jeito que você faz no seu idioma, mas agora em português. Eu sou o Eli, o seu apresentador de sempre, e nós estamos hoje com um novo episódio. Aqui no Brasil tem uma coisa que é muito comum, ou melhor, era mais comum no passado, mas que ainda existe, que são os serviços de telemensagens. Sabe quando o João gosta da Maria ou coisa assim, e aí ele quer falar para ela, tipo, ai Maria, eu te amo. Mas ele não tem coragem de falar diretamente? Ou ele quer fazer uma grande demonstração de amor? Nesse caso, ele vai usar um serviço de telemensagens. As pessoas pensam que a telemensagem está desaparecendo, mas não, na verdade ainda temos. E é isso que nós vamos ver no episódio de hoje. Então, vamos ver vocabulário relacionado com declarações de amor, com atitudes positivas e negativas em um relacionamento, e vamos ver expressões idiomáticas de uso comum também. Então, agora vamos para o nosso episódio de número 268, Loucuras de Amor. Para quem pensa que os negócios agora andam devagar, estão muito enganados, meus caros. As telemensagens continuam bombando. Tá encalhado? Faz como um dos meus clientes, Josenildo. Zenildo tinha tentado de tudo para conquistar a Fernanda. Fez galanteio em seresta, mandou cesta de café da manhã em dia de domingo, poema, prosa, poesia, tudo o que conseguia imaginar. Até mesmo rascunhou um melô tão piegas e sentimentaloide que a gente não sabia se ria ou se chorava. Ainda bem que ele só fez mesmo o rascunho, porque, se tivesse gravado e enviado, a Fernanda ia ter achado que ele era um doido varrido. E cá entre nós, talvez ele fosse mesmo. Mas o fato é que ele falou com a mamãezinha aqui e eu dei um jeito. Preparei uma mensagem daquelas e aprontei meu melhor locutor para a tarefa. Até chupou bala de gengibre. Na hora marcada, ligamos para a Fernanda e demos o recado. Combinamos também com o entregador para que ele chegasse naquele exato momento com a caixa de chocolates. Não dava para ver, mas sabíamos que Fernanda estava se derretendo todinha do outro lado da linha. Foi tiro e queda. Hoje ela e Zenildo estão casados. Quer fazer as pazes? A gente também ajuda na conciliação. Roberto e Janaína andavam tendo seus desentendimentos, como é de lei com todo casal. Até aí tudo bem. Mas Roberto fez uma bobagem grande. Ele ameaçou ela. E ela logo lhe deu um chega pra lá e ele ficou pianinho. Daí, percebendo a burrada que tinha feito, ele me procurou. Estava sucumbindo à culpa de seu ato e queria se redimir com sua namorada. A parada era dura, mas tinha jeito. A gente separou o carro de som, enfeitou tudo com balões e letras bonitas e depois eu mesma escrevi o pedido de desculpas. Escrevi: ai, o amor! Mesmo nos terrenos mais insalubres, a flor do amor desabrocha. A flor do seu amor vingou no deserto que era a minha vida, Janaína. Me perdoa. Na hora marcada, lá estávamos nós. Eu no volante, meu locutor na leitura e o Roberto no carona. A rua estava lotada. Gente curiosa vinha de toda parte. Quando o locutor começou a leitura, Janaína apareceu no portão, impávida e impassível. Durante toda a leitura, Janaína parada estava, parada ficou. Ao terminar a leitura, ela disse: acabou? Pois pegue seu pedido de desculpas e enfie lá onde o sol não bate. E assim,
os dois permaneceram separados. Eu disse que a gente ajuda na conciliação, não que a gente garante ela. Eu, hein? Como eu disse na introdução, a narradora de hoje está falando de um tipo de negócio que é típico aqui no Brasil, que é o negócio de envio de mensagens românticas ou mensagens de homenagens por conta de aniversário e coisas assim do tipo, por telefone ou por carro de som. E eu tenho que te dizer, é necessário ver um vídeo sobre isso para entender o tamanho do evento que é quando uma pessoa recebe uma mensagem. Imagine só, você está em casa no dia do seu aniversário e está tudo tranquilo, tudo calmo. De repente você escuta uma barulheira na rua. Uma música romântica de repente começa a tocar e então muitas pessoas batem palmas. E quando você sai de casa, tem um carro todo decorado, todo enfeitado, cheio de luzes e provavelmente com uma cor bem chamativa. E a pessoa que está no carro diz o seu nome e diz: "Parabéns pelo seu aniversário, meu amor. Hoje é o seu dia especial." Então, é um serviço mais ou menos assim, mas é muito maior. Ele era mais comum antigamente, mas, como a narradora diz, para quem pensa que os negócios agora andam devagar, na verdade, os negócios continuam bombando. E agora, finalmente, vamos para a primeira palavra do nosso vocabulário. E quando uma coisa está bombando aqui no Brasil, significa que essa coisa está fazendo muito sucesso, está indo com muita atividade. Então, quando ela diz que os negócios estão bombando, significa que os negócios estão indo muito bem. É um pouco como o Carnaval do Brasil, né? O Carnaval do Brasil sempre está bombando, ou seja, muitas pessoas vêm para o Carnaval, tem muita atividade, tem muita animação, então é um sucesso. Nós também podemos dizer, olha, eu entrei para um clube de leitura. No começo era devagar, era pequeno, tinha poucas pessoas, mas agora está bombando. Temos reuniões todas as semanas sobre vários livros com muitas pessoas. Então, começou pequeno, mas agora está bombando. Aí, se você organizar uma festa de aniversário, provavelmente você vai fazer tudo para que a sua festa bombe, né? Para que a sua festa vá bombar. São palavras, ou melhor, são usos bem positivos da palavra. Só que não é tão positivo o quadro que a narradora pinta aqui no começo, né? Ela faz uma ilustração bem triste. Ela diz: "Ah, você está encalhado? Faça como um dos meus clientes, o Zenildo." Porque o Zenildo tinha tentado conquistar a Fernanda, ele fez galanteio em uma seresta, mandou cesta de café da manhã, rascunhou um melô muito piegas e sentimentaloide, ou seja, ele fez tudo. E as palavras que a narradora não foram as mais simpáticas. Vamos começar com estar encalhado ou encalhada. Essa é uma palavra ofensiva quando você usa para falar de outra pessoa, porque nem todo mundo gosta de ser lembrado desse fato. Quando uma pessoa está encalhada, significa que ela está sozinha, ela não tem um relacionamento amoroso, mas ela quer ter um relacionamento. Ela só não consegue. Ela está encalhada. Originalmente, nós usamos a palavra encalhado ou encalhada com um barco ou com um peixe muito grande, como uma baleia, que chega na praia, né, chega na região perto da areia e não consegue mais sair da areia. Então, uma baleia encalhada, ela está presa na beira-mar. Ela não consegue sair dali. E essa é a imagem de uma pessoa encalhada. Ela nadou, nadou, nadou e morreu na praia, que é outra expressão que nós temos aqui. O Zenildo estava encalhado, mas ele estava tentando se desencalhar, né? Ele tentava conquistar a Fernanda.
E conquistar é uma palavra que tem um sentido positivo aqui no Brasil. Quando uma pessoa conquista outra, significa que ela convence a outra pessoa a ficar com ela romanticamente. Não é uma palavra negativa, não, tá? Então, uma pessoa conquista outra dando flores, sendo simpática, sendo uma boa pessoa ou tendo um bom salário. São várias maneiras de conquistar. E o que é que o Zenildo fez para conquistar a Fernanda? Ele fez galanteio em seresta, mandou cesta de café da manhã, rascunhou um melô muito piegas e sentimentaloide. Ele fez muita coisa. A primeira coisa que ele fez foi um galanteio. E um galanteio, essa é uma palavra um pouquinho mais formal e mais antiga, é uma atitude feita para demonstrar interesse amoroso, né, quando a gente tenta conquistar alguém. Tem uma cena clássica em quase todas as cenas, ou melhor, quase todas as séries de comédia, em que uma pessoa chega perto da outra e diz: "Você vem sempre aqui?" Isso é um galanteio. E nós temos galanteios aqui no Brasil que são muito engraçados. A pessoa diz assim: "Você tem um mapa?" E aí a outra responde: "Não, por quê?" E então a primeira pessoa diz: "É porque eu me perdi no brilho dos seus olhos." Ugh. Então esse é um galanteio muito ruim. A palavra mais comum hoje em dia é cantada, dar uma cantada em alguém. As pessoas mais antigas vão dizer fazer um galanteio, mas mesmo para quem tem 90 anos, essa é uma palavra antiga. Então, cantada hoje em dia, galanteio antigamente. E a narradora diz que o Zenildo fez um galanteio, mas ele fez um galanteio em uma seresta. E a seresta é uma coisa bem brasileira, em algumas regiões tem um nome diferente, mas é uma apresentação musical, geralmente de músicas românticas, feitas à noite. Onde eu morava, lá em Fortaleza, tinha seresta toda sexta-feira. Então as pessoas que estavam solteiras iam para a seresta, escutar música romântica e, quem sabe, encontrar um parceiro ou uma parceira com quem ficar à noite. Nós temos uma coisa parecida, ou melhor, temos uma palavra parecida. Temos a seresta e a serenata. A serenata é diferente. Geralmente, nos filmes clássicos, o homem ia à noite com seus amigos e instrumentos musicais para a janela da casa da pessoa de quem ele gostava. E então ele começava a cantar e os amigos a tocar os instrumentos, geralmente violão, flauta, alguma coisa assim, para conquistar o coração da pessoa amada. A serenata é uma coisa extremamente antiquada. Hoje em dia, realmente, pouco se vê por aí. Mas talvez seja um motivo maior para retomar esse hábito, né? É uma coisa muito romântica. Ou é uma coisa que dá muita vergonha. Depende. Mas o fato é que a narradora diz que o José Nildo fez um galanteio na serenata, né? A Fernanda estava sozinha, então o Zenildo chegou perto dela e disse: "Você vem sempre aqui?" Que é um galanteio, ou melhor, uma cantada terrível. E o Zenildo até rascunhou um melô muito piegas e sentimentaloide. E aqui a palavra central é o melô. E o melô é um tipo de música simples, com uma letra muito simples, fácil de cantar. Pode ser romântico, e normalmente é romântico, mas pode ser um melô para acompanhar alguma coisa de humor, alguma coisinha. Tem que ser uma letra de música muito fácil de decorar e muito fácil de cantar também. Quando eu era criança, a gente cantava um melôzinho que era: "Meu querido, meu amor, meu pinico de cocô." E, obviamente, era um melô humorístico, né? Não era nada muito sério, porque o pinico era uma vasilha, né? um container onde as pessoas faziam
as suas necessidades fisiológicas, né? Fazia um xixi e cocô no pinico. E a gente cantava isso para brincar. Era um melozinho engraçado. Mas no caso, o Zenildo, né, aqui na história, nessa primeira parte, ele rascunhou um melô muito piegas e sentimentaloide. Ah, e rascunhar significa escrever, mas escrever de uma maneira inicial, que ainda não está muito desenvolvida. Por exemplo, uma pessoa que quer escrever um livro, ela primeiro rascunha a história, né? Ela cria o livro inicial e depois ela faz várias revisões, ou pelo menos espera-se. Depois ela tem a versão final. Então, o rascunho é a versão inicial e a versão final não é mais um rascunho. Ou, como eu disse, espera-se. Daí, a narradora diz que era um rascunho, né? Era um melô muito piegas e sentimentaloide. E aqui temos uma redundância, porque uma coisa piegas é algo exagerado na expressão dos sentimentos. O amor é um amor muito grande, uma tristeza é uma tristeza dramática demais, é muito emotivo, tão emotivo que é artificial. É um pouco... Nós temos algumas séries antigas que as personagens, né, quando elas falavam do amor delas, elas não diziam, ah, eu amo ele. Não, era, oh, meu amor, eu o amo tanto, eu poderia arrancar o meu coração por ele. Isso é bem piegas. E sentimentaloide é uma coisa muito emocionante também, mas de maneira apelativa. Ela realmente tenta comover, mas não é muito natural, não. Então, ela tenta causar emoções, mas não é nada natural. É um sentimentalismo barato, artificial, superficial. Então, esse rascunho do melô que ele rascunhou, né? Provavelmente era algo do tipo, meu amor, quando me acordo sinto tanto a sua falta. Eu coloco a mão no meu coração e penso, o meu coração é dela. Eu tenho que entregar-lhe o meu coração de bandeja, junto com mel e flores. Algo bem sentimentalóide mesmo, bem piegas assim. E a narradora até diz que ele não enviou o rascunho. Ele rascunhou o melô, mas não enviou. Se ele tivesse enviado, a Fernanda ia ter achado que ele era um doido varrido. E um doido varrido é uma expressão idiomática, um doido varrido, uma doida varrida, é uma expressão popular para falar de alguém que é completamente maluco ou que tem um comportamento completamente fora do racional ou usual. Por exemplo, nós tivemos aqui no Brasil um cantor muito popular, que se chamava Raul Seixas. Raul Seixas era muito diferente do que se esperava no dia a dia. Algumas pessoas achavam que ele era um doido varrido, porque Raul Seixas tinha umas conversas, falava de algumas coisas, tinha algumas músicas completamente malucas. Mas outras pessoas diziam que Raul Seixas era um gênio, que ele era um músico muito bom, e ele realmente era, que era um cantor muito bom, e ele realmente era, e que as músicas que ele compunha eram músicas enigmáticas, ou melhor dizendo, enigmáticas e profundas, que também eram. Então acho que você percebe a minha opinião, né? Eu acho que o Raul Seixas não era um doido varrido, não. Ele parecia, mas não era um doido varrido, não. Daí, a narradora fala, ela primeiro diz, o Josenildo tinha esse problema e eu fui a solução. Porque ela disse que deu um jeito. E dar um jeito, em português, tem vários sentidos. Mas aqui significa encontrar uma solução para um problema. Às vezes não é a solução ideal, mas é uma solução. E a pergunta é, qual foi o jeito que a narradora deu
no caso do Josenildo? Ah, ela fez muita coisa. Ela preparou uma mensagem daquelas e aprontou o melhor locutor para a tarefa. E aqui eu tenho duas notas culturais. A primeira delas é: quando os carros de som vêm com as telemensagens, eles têm que ter um locutor. É uma pessoa, geralmente com uma voz muito bonita. É uma voz que a gente diz uma voz de rádio. Hoje em dia as pessoas já nem escutam muito rádio, escutam podcast, como esse aqui. Então, o apresentador ou a apresentadora de um programa de rádio é um locutor ou uma locutora. E a narradora aqui aprontou o locutor. E aprontar é outra palavra que significa preparar, deixar pronto. E eu vou dar um exemplo para você. Eu combinei com o meu amigo de irmos ao restaurante. Então, ele me telefonou e perguntou se eu já estava pronto. Eu disse: não, vou demorar mais uns 15 minutos para me aprontar. Então, você passa aqui em casa. Então, vou demorar aí uns 15 minutos para me aprontar. Eu também posso dizer: eu vou demorar aí uns 15 minutos para me preparar. Os dois estão corretos, mas aprontar, para mim, é mais informal. O outro termo que também envolve um pouco de cultura aqui é que quando você vai mandar uma mensagem dessas com o serviço de telemensagens, eles perguntam: você já tem uma mensagem ou quer que a gente prepare? Você já tem uma mensagem ou quer que a gente apronte uma mensagem para você? E a narradora aqui preparou uma mensagem daquelas. Quando a gente diz alguma coisa daquelas, um negócio daqueles, essa é uma intensificação de um substantivo. É algo marcante, é algo impressionante, ou que é fora do comum. Um exemplo que eu posso te dar é que, no passado, aqui em Salvador, tinha uma pizzaria que vendia uma pizza daquelas. Gente, que pizza boa! É uma pena que, durante a pandemia, essa pizzaria tenha falido, mas ela era muito boa, era realmente uma pizza daquelas. Dependendo do contexto, pode ser uma palavra negativa, tá? Imagine só, duas amigas estão conversando e uma delas diz que conheceu um homem. Aí ela diz: olha, é um homem daqueles. Parece que é positivo, né? Ah, é um homem daqueles. Talvez seja bonito, seja charmoso, seja alguma coisa positiva. Mas, mesma situação. As duas amigas estão conversando sobre um homem e uma delas diz: ah, é um homem daqueles. E a gente já sabe que não é nada positivo, porque ele é um homem daqueles. Não é daqueles, é daqueles. Observe bem isso. Nas nossas reuniões, agora da Academia PWE, vamos falar um pouco sobre isso também, porque temos muitos textos, ou temos textos daqueles nos nossos encontros. Mas vamos continuar, né? Porque ela preparou um texto daqueles, aprontou um locutor, né? Deixou um locutor pronto para fazer a locução, e, na hora marcada, eles deram um recado para a Fernanda. Então, no caso aqui, foi uma telemensagem pelo celular ou pelo telefone, né? Porque mandaram também doces, ou melhor, mandaram chocolates para a casa da Fernanda. Tudo ao mesmo tempo. Então, a Fernanda recebeu a mensagem pelo telefone, os chocolates na porta de casa, e foi muito bom. Ou pelo menos a narradora acha que foi muito bom. Ela não sabe com certeza, porque ela não viu a reação da Fernanda, mas ela disse que provavelmente a Fernanda estava se derretendo todinha do outro lado da linha. E foi tiro e queda. Aliás, nós sabemos que a coisa toda funcionou porque o Zenildo e a Fernanda se casaram. Mas temos aqui alguns termos importantes de que falar. O primeiro delas é que a Fernanda estava se derretendo toda. E derreter, normalmente nós falamos do gelo, né?
o gelo, o sorvete, quando está muito quente, aí derrete. Ele vira líquido. Uma coisa sólida vira líquido. Ou líquido, se você tiver a pronúncia de uma pessoa jovem, que eu sou velho. Mas quando uma pessoa se derrete por alguma coisa, ou se derrete com alguma coisa, isso significa que ela fica muito emocionada. Ela fica muito emocionada mesmo. Muita gente, quando vê vídeos de bebezinhos, né, elas ficam, oh, que coisa fofa, meu Deus, que bebezinho bonito, ai, coisa bonita. E eu faço isso também com vídeos de cachorro e gato e animais em geral. Menos de aranhas, eu odeio aranhas. Mas tem muita gente que se derrete com essas coisinhas fofinhas que a gente vê. E no caso aqui, a Fernanda provavelmente estava se derretendo com a declaração de amor de Josenildo. Ela estava, ai meu Deus, isso é tão bonito, eu nem acredito, ai que fofo. Esse tipo de coisa. E aí a narradora diz que foi tiro e queda. Isso significa que alguma coisa funciona sempre, nunca falha. E eu vou dar 2 exemplos para você. O primeiro é mais comum aqui no Brasil, né? Tem gente que fica atchu, espirrando e fica um pouco com febre, fica doente. Mas eu tenho uma solução. É só você tomar chá de casca de laranja. Você prepara o chá com a casca de laranja e toma 3 vezes por dia. Ó, é tiro e queda. Depois que você toma o chá, você melhora. Então, você toma esse chá e é tiro e queda. Você vai melhorar. Ou seja, sempre funciona. O segundo exemplo é um pouco mais contemporâneo. Sempre que uma empresa oferece muitas vantagens, é importante ler a letra miúda, né? Ler o contrato todinho, a letrinha miudinha. Por quê? É tiro e queda. Sempre vai ter alguma coisa muito negativa nas linhas, nas letras pequenas. Então, é tiro e queda. Se a oferta é muito boa, tem algum problema aí. É tiro e queda. E agora que o caso do Josenildo e da Fernanda está resolvido, a narradora resolveu falar outra coisa que ela costuma fazer com seus negócios, que é a conciliação, ou melhor, fazer as pazes. E quando 2 pessoas brigam, elas não querem mais falar uma com a outra, né? É tipo, uma diz, vá para o inferno, seu desgraçado, e a outra diz, eu espero que você morra. Daí elas passam um tempo sem se falar, mas elas precisam falar de novo. A paz é muito importante. Então, quando 2 pessoas que não se falam, que brigaram no passado, voltam a falar, isso significa que elas fizeram as pazes. Ou seja, quando alguém faz as pazes, alguém encerra um conflito com outra pessoa, né, e volta a ter uma relação amigável com essa pessoa. Um exemplo que eu posso te dar é: o João e o Marcelo são irmãos. E eles brigaram por um motivo bobo quando eram adolescentes. Passaram vários anos sem se falar. Agora, depois de velhos, resolveram fazer as pazes e perceberam que foi uma bobagem terem brigado. Ou seja, era importante ter feito as pazes antes, né? Tem muita gente assim. Tem gente com quem eu tenho que fazer as pazes também, né? Que eu não sou santo. Mas eu vou esperar um pouco mais. Eu acho que ainda tenho saúde para uns 40 anos. Espero. Caso não, aí paciência, né? Bom, mas a narradora diz então que se uma pessoa quiser fazer as pazes, ela também ajuda na conciliação. E aí ela começa a falar sobre o caso de Roberto e Janaína, que não é um caso leve, tá? Porque o Roberto e a Janaína andavam tendo desentendimentos, como é de lei em todo casal, ou com todo casal. Mas o Roberto fez uma bobagem grande, né? Ele ameaçou a Janaína e ela deu um chega para lá nele e ele ficou pianinho. Aí agora nós temos que falar sobre as expressões. Primeiro,
O Roberto e a Janaína andavam tendo seus desentendimentos, como é de lei com todo casal. E o desentendimento é uma briga, um conflito. Não precisa ser algo muito grande, mas é um conflito que pode crescer. Por exemplo, a minha vizinha todas as noites coloca música muito alta. Eu fui na porta da casa dela, toque, 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 bati na porta e disse: Ô, minha querida, você poderia baixar um pouco o volume do seu som? E aí ela disse: eu estou na minha casa. Então nós tivemos um desentendimento. Eu falei algumas palavras feias para ela falou algumas palavras feias para mim, e eu espero que ela exploda. Então nós tivemos um desentendimento. Eu não gosto muito de falar com ela. Claro, isso é só um exemplo. Hoje eu tenho uma relação ótima com os vizinhos do meu prédio. Do prédio vizinho, talvez não. Talvez eu tenha tido alguns desentendimentos. Mas acontece. É normal. É de lei. E ser de lei é a próxima expressão. Normalmente a gente sempre usa isso conjugado. É de lei, era de lei. E uma coisa que é de lei é uma coisa considerada normal, esperada e que sempre vai acontecer numa situação. Então, de acordo com a narradora, todos os casais têm desentendimentos. É de lei. E se você não tiver pegado ainda, são 3 palavras, mas a palavra principal é lei. A lei, como as leis que nós temos que seguir, as regras, né? Então, é de lei que isso aconteça. Ou, se você quiser uma expressão mais chique, a expressão é via de regra. Muitos brasileiros usam isso na escrita. Via de regra, isso sempre acontece. Ou via de regra, isso acontece com todos os casais. É de lei isso acontecer com todos os casais. Nós não temos mais os guias de aprendizagem como tínhamos antes, mas nas nossas reuniões e nos nossos office hours da escola, da academia PWE, nós temos mais informações sobre isso. E eles tiveram um desentendimento, né, que é comum em todos os casais, é de lei, assim como é de lei estudar português todo dia. Mas qual foi o problema que eles tiveram? O problema grande. Aliás, qual foi a bobagem grande que o Roberto fez aqui? Ele ameaçou a Janaína, né? Ele ameaçou a esposa, ou a namorada, a gente não sabe. E quando um homem ameaça uma mulher, aqui no Brasil pelo menos, é algo muito sério. Não é brincadeira, não é tipo uma pessoa jogou torta na cara da outra. Não, não, não. Realmente é violência. Então, quando a narradora diz que é uma bobagem grande, ela está sendo simpática. Porque ameaçar não é só uma bobagem grande, é um crime. Voltando, a Janaína não aceitou a situação. A Janaína deu um chega para lá nele e ele ficou pianinho. E dar um chega para lá em alguém significa repreender alguém. Ou você bate o pé, né, pá, e diz, não! Isso é um chega para lá. Você deixa claro que um comportamento não vai ser aceito. Às vezes, nessas festas, né, que tem pessoas bebendo, dançando, como uma seresta ou uma balada, tem alguns caras que passam muito do limite. E aí eles dão cantadas, eles fazem galanteios desrespeitosos. Geralmente as mulheres são as vítimas desses galanteios, dessas cantadas, mas muitas mulheres dão um chega para lá nesses caras. O cara chega e diz assim, e aí gatinha, tá sozinha aqui? E aí a mulher vai e diz, eu não quero falar não. Isso já é um chega para lá, é tipo, sai para lá, não se aproxima, eu não quero aceitar isso, eu não vou aceitar isso, sai. E quando a narradora disse que o Roberto ficou pianinho, essa é uma expressão mais comum aqui na Bahia, mas ela é entendida no resto do Brasil. Uma pessoa que fica pianinha, ela fica quieta, ela fica no lugar dela, ela não tenta mais fazer o que estava fazendo. Por exemplo,
Eu reclamei com a minha vizinha que ela estava escutando música num volume muito alto. E ela falou coisas feias para mim. Tivemos um desentendimento, mas teve um dia que um policial chegou na casa dela e mandou ela baixar o som. Passava das 10 horas da noite e escutar música num volume muito alto depois das 10 da noite é poluição sonora. Como o homem era um policial, a minha vizinha ficou pianinha e obedeceu. Ela, ó, claro, seu policial, desculpa, foi mal. E não falou nada. Mas, como eu disse, essa é uma expressão mais comum na Bahia, você não vai ouvir muito comumente em outros lugares. Por causa da internet, as pessoas conhecem, mas talvez não usem. E aí a narradora diz que o Roberto percebeu a burrada que tinha feito. Ele estava sucumbindo à culpa e queria se redimir com a namorada. A parada era dura, como a narradora falou, mas ela tentou dar um jeito. E aqui temos algumas expressões importantes. A primeira delas é a burrada. E a burrada é um erro muito grave, cometido por qualquer motivo. É uma falta de cuidado, falta de bom senso ou por burrice mesmo. Uma burrada pode ser uma coisa que você tenha feito e que você ache que foi um erro muito estúpido, muito grande. Por exemplo, muitas pessoas investiram em criptomoedas e as criptomoedas não têm muita segurança. Então, muitas pessoas perderam dinheiro com essa burrada. Elas investiram numa coisa que não era segura. Eu já fiz algumas burradas também, mas eu acho que a maior burrada que eu já fiz na minha vida foi ir para a faculdade para estudar administração. Não que a administração seja uma coisa ruim, não. Mas eu perdi um ano da minha vida estudando administração na faculdade. Então, foi uma burrada grande. Eu poderia ter ganhado esse tempo fazendo outra coisa. A outra expressão que a narradora disse aqui, e é uma palavra chique, é que o Roberto estava sucumbindo à culpa. O Roberto estava sucumbindo à culpa. E sucumbir significa não resistir. Você sucumbe a alguma coisa, significa que você não resiste a essa coisa. Você acaba fazendo uma concessão. Você cede a essa pressão. E geralmente é uma coisa muito negativa, né? Eu tenho um exemplo que também, infelizmente, é uma realidade que acontece aqui no Brasil. Eu tinha alguns amigos de adolescência que acabaram sucumbindo às drogas, né? Eles começaram a usar drogas, não conseguiram sair desse caminho e hoje já não estão mais vivos, né? Então eles sucumbiram às drogas. Eu sei que é um exemplo bem deprimente, mas geralmente essa palavra é muito deprimente. Por isso, a narradora diz que ele estava sucumbindo à culpa. Ele estava triste, ele estava, meu Deus, por que eu fiz isso? Nossa, eu estraguei a única chance que eu tinha, eu acabei com o meu amor. E foi procurar a narradora, né, a dona do negócio, para ajudar ele a se redimir. E quando alguém se redime de alguma coisa, significa que essa pessoa tenta reparar um erro que cometeu. É uma forma mais forte de pedir desculpas, porque além de você falar, você tem que fazer alguma coisa. A redenção é o substantivo de redimir. Então, muitas pessoas buscam se redimir fazendo alguma coisa para ajudar a reparar um erro que cometeram. Por exemplo, alguns criminosos trabalham para ajudar a sociedade, a comunidade, porque eles querem se redimir do crime que eles cometeram. A depender do crime que tenham cometido, a redenção pode ser mais ou menos fácil. Pode também ser uma coisa simples. Por exemplo, um casal, né? Alguém num casal se esqueceu do aniversário da outra pessoa. E aí
Isso é feio, né? Porque é uma pessoa com quem se vive. Então, para se redimir, essa pessoa pode levar o parceiro ou a parceira para a Disney. Não sei se seria uma boa redenção levar alguém para a Disney, mas vai que a pessoa é fã, né, do Mickey. Então, ela vai para a Disney e fica, ai, nossa, eu te perdoo. Você está perdoado, você está perdoada. E a narradora ainda disse, né, que a parada era dura, mas tinha jeito. E essa é uma expressão muito informal. A parada é dura. Significa que uma situação é difícil e é muito complicada. Inclusive complicado, complicada. Eu acho que essa é a palavra favorita dos brasileiros. Ah, o negócio é complicado, hein? A parada é dura. Não é mole, não. São expressões que a gente usa para falar que algo é complicado, é uma situação difícil. Por exemplo, muitas pessoas aqui têm dívidas muito grandes. Às vezes são dívidas impagáveis, né? Elas compram no cartão de crédito e não podem pagar. Eu posso te dizer, para essas pessoas a parada é dura, porque elas não têm dinheiro para pagar as dívidas e quando tentam pagar as dívidas, não têm dinheiro para comer. A parada é dura. E então a narradora disse que tinha jeito, né? Ela tinha uma solução e foi fazer algumas coisas para solucionar o problema, ou pelo menos ajudar a solucionar o problema e fazer que Roberto e Janaína fizessem as pazes. A primeira coisa que ela fez foi arrumar o carro de som. Ela enfeitou os carros, ou melhor, ela enfeitou o carro com balões. Ela colocou balões para decorar, para enfeitar e criou uma mensagem muito, na minha opinião, piegas, mas muito amorosa. Aí enfeitar significa decorar, colocar enfeites. E normalmente a gente gosta de enfeitar a nossa casa para o Natal, né? Onde as pessoas comemoram o Natal, elas colocam os enfeites de Natal. E no aniversário, né, nas festas de aniversário, a gente também enfeita a casa toda, se for para uma festa infantil. Para uma festa de adultos, não precisa de enfeite, precisa de comida, muita. Daí a mensagem, e aqui eu leio a mensagem que a narradora escreveu, foi: ai, o amor! Mesmo nos terrenos mais insalubres, a flor do amor desabrocha. A flor do seu amor vingou no deserto, que era a minha vida, Janaína. Me perdoa. Desculpa, é porque essa mensagem é muito piegas. Daí, temos aqui 3 palavrinhas boas. A primeira delas é insalubre. Um terreno insalubre. Insalubre é uma palavra que a gente usa bastante, tá? E quando a gente fala de um ambiente insalubre, é um ambiente que não oferece condições saudáveis. É um ambiente que causa prejuízo, causa dano físico ou mental na pessoa. E aqui eu vou te dar 2 exemplos, os 2 relacionados a trabalho. O primeiro é, a Maria trabalha em um escritório. Ela todo dia chega de bom humor, mas os seus colegas sempre estão de mau humor. Ela tenta trabalhar e o computador não funciona. Ela pergunta algo ao chefe e o chefe diz que ela vá procurar a solução sozinha. Quando ela fala com um colega, o colega diz: ah, sai para lá. E em pouco tempo a Maria se sente triste, porque esse ambiente de trabalho é um ambiente insalubre, é um ambiente tóxico. Ninguém se ajuda, ninguém está feliz e ela vai ficando triste também. Então é um ambiente insalubre, é um ambiente tóxico. Tóxico aqui no sentido moderno da palavra que as pessoas estão usando. O segundo exemplo, e aqui desculpa o meu pigarro, esse é o pigarro, é, de novo, um ambiente de trabalho. Agora, a Maria trabalha em uma fábrica, né, em uma indústria. E lá ela tem que usar equipamentos especiais, tem que usar luvas, uma roupa especial, capacete, tem que usar tudo especial porque eles trabalham com produtos químicos. Aquele ambiente é insalubre. E por isso ela não trabalha 8 horas num dia, ela trabalha 6 horas no dia. Porque trabalhar mais tempo do que isso é perigoso. Ali é um terreno, ou melhor, é um ambiente insalubre.
E nas leis brasileiras, uma pequena observação, quando uma pessoa trabalha em um ambiente insalubre, ela recebe mais dinheiro. Esse dinheiro a mais a gente chama de adicional de insalubridade, né? Quando você trabalha em um local ruim, aí você tem direito a receber um adicional de insalubridade. A outra palavra que a narradora usou aqui no poeminha foi que a flor desabrocha. E a flor, as flores do dia a dia, né, que tem na primavera, quando elas estão fechadas, a gente diz que elas estão em botão. Então é um botão de flor, ou uma flor em botão. E esse botão abre. E quando o botão abre, significa que ele desabrocha. É uma flor que desabrocha. Figurativamente, isso significa também algo que nasce, algo que começa. Então, quando ele falou, ou melhor, quando a narradora falou pelo Roberto que a flor do amor desabrocha, a gente também pode dizer que o amor desabrochou. Mas é uma linguagem poética, tá? E a terceira expressão foi vingar. E aqui é um uso informal da palavra vingar. Quando uma coisa vinga, um negócio, uma planta, um bebê, significa que essa coisa sobrevive, essa coisa prospera, ela continua a viver, às vezes depois de passar por algumas dificuldades. Antigamente, e aqui é um fato real, aqui no Brasil muitas crianças morriam quando nasciam, ou seja, a gente tinha uma taxa de mortalidade infantil muito grande. Muitas crianças não vingavam porque a mãe não tinha tido alimentação adequada, não tinha tido acompanhamento médico, então muitas crianças acabavam não vingando. Hoje em dia isso mudou completamente. A gente tem cuidados de pré-natal, né? Então é todo um sistema de acompanhamento e muitas crianças vingam hoje em dia. Do mesmo jeito a gente pode falar de um negócio. Por exemplo, no passado eu quis abrir uma livraria. Eu abri, na verdade, a livraria, né, vendi alguns livros, mas a minha livraria não vingou. Por quê? As pessoas preferem livros digitais e não livros físicos. Por isso a minha livraria não vingou. Claro, é um exemplo, eu nunca tive uma livraria. E aí a narradora fala, né, que na hora marcada eles chegaram lá no local, a narradora estava no volante, ou seja, a narradora estava dirigindo o carro, e o Roberto estava no carona, ou seja, estava no banco do lado do banco da motorista. No carro a gente tem o banco do motorista, ou da motorista, tanto faz, o banco do carona, que é do lado do motorista, e atrás é o banco de trás, ou o banco de passageiros atrás. O do carona também pode ser um banco de passageiro, mas geralmente a gente diferencia. O banco traseiro é o banco de trás, onde vão 3, 4 pessoas, e o banco do lado é o banco do carona. Tinha muita gente na rua, né? Estavam lá a narradora, o locutor e o carona, o Roberto. Eles começaram a leitura, foi uma comoção, mas não para a Janaína. A Janaína estava impávida e impassível. Ela estava impávida e impassível. Uma pessoa impávida, ela não demonstra nenhum medo, ela não está com medo, mesmo numa situação intensa. E uma pessoa impassível, ela não mostra emoções, ela não demonstra emoções. A expressão dela é neutra. Essa é uma expressão boa para um jogador de pôquer, por exemplo. Tem que manter uma expressão impassível, né? Tem que ser impassível e impávido. Mas você pode imaginar como a Janaína estava se sentindo. O homem ameaçou ela, né? Disse, vou te bater! E ela estava vendo o homem ali na frente dela. Ela permaneceu em silêncio. E quando terminou a leitura, a Janaína disse, acabou? Pois pegue o seu pedido de desculpas e enfie lá onde o sol não bate. E essa é uma maneira não muito educada de dizer, pegue isso
e enfie ah, em algum lugar no seu corpo. Acho que você consegue entender, né? E é uma expressão grosseira usada para rejeitar algo de maneira muito agressiva. Ou alguém, né? De maneira muito agressiva também. Então alguém chega e diz assim: olha só o que é que eu tenho um novo iPhone 19, você nem tem, hein? Nha, 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 nha. Aí você olha para a pessoa e diz: pois enfie o seu iPhone lá onde o sol não bate e seja feliz. Basicamente isso. Acabou que não teve pazes, né? Não teve nenhuma conciliação, e a narradora até diz: e assim os dois permaneceram separados. Eu disse que a gente ajudava na conciliação, não que a gente garantia ela. Eu, hein? E a narradora diz: eu, hein? Para dizer: olha só, eu não prometo outra coisa mais do que isso, não. Não olhe para mim, eu não sou a culpada. Eu, hein? O problema é deles. E agora nós vamos escutar o monólogo mais uma vez, só para ter certeza de que entendemos tudo. Vamos lá. Para quem pensa que os negócios agora andam devagar, estão muito enganados, meus caros. As telemensagens continuam bombando. Tá encalhado? Faz como um dos meus clientes, Josenildo. Zenildo tinha tentado de tudo para conquistar a Fernanda. Fez galanteio em seresta, mandou cesta de café da manhã em dia de domingo, poema, prosa, poesia, tudo o que conseguia imaginar. Até mesmo rascunhou um melô tão piegas e sentimentaloide que a gente não sabia se ria ou se chorava. Ainda bem que ele só fez mesmo o rascunho, porque, se tivesse gravado e enviado, a Fernanda ia ter achado que ele era um doido varrido. E cá entre nós, talvez ele fosse mesmo. Mas o fato é que ele falou com a mamãezinha aqui e eu dei um jeito. Preparei uma mensagem daquelas e aprontei meu melhor locutor para a tarefa. Até chupou bala de gengibre. Na hora marcada, ligamos para a Fernanda e demos o recado. Combinamos também com o entregador para que ele chegasse naquele exato momento com a caixa de chocolates. Não dava para ver, mas sabíamos que Fernanda estava se derretendo todinha do outro lado da linha. Foi tiro e queda. Hoje ela e Zenildo estão casados. Quer fazer as pazes? A gente também ajuda na conciliação. Roberto e Janaína andavam tendo seus desentendimentos, como é de lei com todo casal. Até aí tudo bem. Mas Roberto fez uma bobagem grande. Ele ameaçou ela. E ela logo lhe deu um chega pra lá e ele ficou pianinho. Daí, percebendo a burrada que tinha feito, ele me procurou. Estava sucumbindo à culpa de seu ato e queria se redimir com sua namorada. A parada era dura, mas tinha jeito. A gente separou o carro de som, enfeitou tudo com balões e letras bonitas e depois eu mesma escrevi o pedido de desculpas. Escrevi: ai, o amor! Mesmo nos terrenos mais insalubres, a flor do amor desabrocha. A flor do seu amor vingou no deserto que era a minha vida, Janaína. Me perdoa. Na hora marcada, lá estávamos nós. Eu no volante, meu locutor na leitura e o Roberto no carona. A rua estava lotada. Gente curiosa vinha de toda parte. Quando o locutor começou a leitura, Janaína apareceu no portão, impávida e impassível. Durante toda a leitura, Janaína parada estava, parada ficou. Ao terminar a leitura, ela disse: acabou? Pois pegue seu pedido de desculpas e enfie lá onde o sol não bate. E assim, os dois permaneceram separados. Eu disse que a gente ajuda na conciliação, não que a gente garante ela. Eu, hein? Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast
na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!